Nesta semana, nós vamos abordar como conteúdo uma revisão sobre o protocolo HTTP, a plataforma Node.js e o framework Express de desenvolvimento de aplicações back-end, com uma revisão à disciplina de programação web back-end. As aplicações web, elas são construídas com base numa arquitetura cliente-servidor, que é caracterizado como uma arquitetura de sistemas distribuídos em que a aplicação ela é separada entre dois componentes. O componente do cliente, que considera as partes da aplicação que são executadas dentro do navegador, e o componente do servidor, que considera partes da aplicação que são executadas no servidor. É importante entender que a arquitetura cliente-servidor não é uma arquitetura que ela é aplicada apenas no contexto de tecnologias web. Vocês podem considerar que uma aplicação web é uma instância da arquitetura cliente-servidor, uma das instâncias mais popularmente utilizadas em aplicações. Considerando o modelo da arquitetura cliente-servidor, especificamente na implementação de aplicações web, a interação entre os componentes nessa arquitetura sempre é iniciada pelo componente do cliente. No caso de uma aplicação web, a interação ela é iniciada no momento em que nós preenchemos a barra de endereços de um navegador web com uma determinada URL e pressionamos a tecla Enter. Quando nós fazemos isso, o navegador web, a parte cliente da aplicação web, ela realiza uma conexão com o servidor pelo protocolo do TCP e envia um cabeçalho de requisição utilizando o protocolo HTTP. Quando o servidor recebe essa informação, essa requisição, por sua vez, ele executa um processamento interno e ele gera uma resposta HTTP, enviando um conteúdo ao cliente, ao navegador web, que deve ser posteriormente renderizado dentro dele. Considerando especificamente essa comunicação entre o cliente e o servidor, inicialmente nós temos as informações que são enviadas do cliente para o servidor. Essas informações elas são encapsuladas no que nós chamamos de requisição HTTP, que representa as informações, os dados que são enviados do cliente, do navegador web, para o servidor. Na requisição HTTP, nós temos múltiplas informações sendo representadas, como, por exemplo, o tipo da requisição HTTP, sendo que esse tipo ele pode ser do tipo GET, POST, DELETE, PUT, HEAD, entre outros. E ele tem informações de cabeçalhos da requisição, que vocês também podem ver referenciados como headers, que representam metadados que são enviados do navegador web para o servidor. Especificamente nesse exemplo, nós temos como primeiro cabeçalho o cabeçalho User Agent, que identifica qual é o navegador web que está sendo utilizado para gerar essa requisição HTTP. O segundo cabeçalho, o cabeçalho Host, ele identifica qual é o endereço que deve receber essa requisição. E o último cabeçalho, Accept, ele identifica qual é o tipo de conteúdo que o navegador web está preparado para receber com essa requisição. Especificamente nesse exemplo, ele está informando ao servidor que ele pode receber qualquer tipo de conteúdo, com as informações de ***. Existem outros tipos de cabeçalhos utilizados na requisição, como o Accept Encoding, que informa qual é o tipo de codificação de caracteres que o navegador web aceita, o Accept Language, que identifica para o servidor quais são os idiomas que o navegador web está preparado para receber. Normalmente isso é configurado dentro do próprio navegador web pelo usuário. Informações de cookies, entre outras informações.
Na resposta HTTP, inicialmente é enviada a mensagem HTTP informando a versão do protocolo que está sendo utilizada pelo servidor. Em seguida, é enviada uma informação de status de resposta, que é representada por um código de 3 dígitos numéricos e um termo. As mensagens, os status de resposta, eles são agrupados de acordo com famílias, sendo que as famílias das mensagens de 100 até 199 são mensagens do tipo informacional, informando alguma situação do servidor ao navegador web. As famílias 200 até 299 indicam sucesso na requisição. As famílias de 300 até 399 representam algum tipo de redirecionamento que o navegador deve realizar. A família 400 até 499 representam um erro por parte do cliente, normalmente relacionado aos parâmetros enviados na requisição HTTP. E a família 500 até 599 representam erros por parte do servidor. A completa especificação desses possíveis estados podem ser obtidas na definição do protocolo HTTP. Após a mensagem de status, nas linhas seguintes, a resposta HTTP ela pode trazer cabeçalhos de resposta. Os cabeçalhos de resposta representam metadados enviados do servidor para o navegador web. Nesse exemplo especificamente, o servidor está enviando como cabeçalhos o cabeçalho de cache control, informando que essa resposta ela deve ter um controle de cache privado, normalmente identificando para o navegador web que essa resposta não deve ser cacheada. Ele tem uma informação de codificação do conteúdo, informando ao navegador web que o conteúdo está comprimido utilizando o gzip. E ele também identifica o tipo do conteúdo, um content type, informando ao navegador web que o conteúdo sendo enviado é um conteúdo do tipo text HTML. Existem outras informações que o servidor pode enviar para o navegador, como, por exemplo, o idioma, a linguagem sendo utilizada no conteúdo com o cabeçalho Content Language. Ele pode enviar cookies, ele pode enviar qual é o tipo do servidor que está sendo utilizado, entre outras informações.